Olá, dorameiros e dorameiras, tudo bem com vocês? Hoje começamos uma edição super especial, a nossa série biográfica sobre os atores mais amados do universo dos doramas. E para abrir com chave de ouro, escolhemos ninguém menos que o incrível Park Bo-gum. Vamos juntos conhecer um pouco mais da vida, da trajetória e dos bastidores desse talento que conquistou corações no mundo todo. Então já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos e comenta aqui embaixo qual ator ou atriz você gostaria de ver nos próximos episódios dessa série. Sem mais demora, vamos direto ao vídeo. Bem-vindos ao debate. Hoje, nosso foco é a biografia do ator sul-coreano Park Bo-gum. A vida dele, sabe? Desde a infância até os holofotes. É esse o material que a gente está analisando. E o que chama atenção, além do sucesso todo, é essa percepção quase universal de bondade, de integridade. Algo bem notável numa indústria tão exigente. Os testemunhos de colegas, diretores, equipes, até de gente de antes da fama, eles pintam um quadro bem consistente. Direto para nossa questão aqui. Essa persona pública do Park Bo-gum, que todo mundo elogia pela gentileza, pelo profissionalismo, ela é um reflexo autêntico mesmo de um caráter que foi moldado por desafios, pela fé, como a história de vida dele sugere? Ou será que a gente está vendo assim uma imagem muito bem construída, talvez uma necessidade para lidar com as pressões que são intensas, do estrelato lá na Coreia do Sul? Bom, eu vou argumentar que os fatos biográficos, as experiências que ele viveu, elas apontam para uma autenticidade bem notável. A trajetória dele, que é bem singular, parece que moldou quem ele é hoje. E eu vou trazer a perspectiva de que, mesmo reconhecendo essa pilha de relatos positivos na biografia dele, a gente não pode simplesmente ignorar as dinâmicas da fama, sabe? E as expectativas culturais específicas da Coreia. Será que a gente consegue mesmo de verdade separar a pessoa pública do indivíduo nesse ambiente tão específico? Então, me deixa começar destacando que a base para a gente acreditar nessa autenticidade do Park Bo-gum está nos detalhes da própria história dele. Não são só impressões tipo vagas, sabe? É um padrão consistente que aparece ao longo da vida dele. Pega os relatos de colegas, como a IU, por exemplo. Durante as filmagens de When Life Gives You Tangerines, ela falou que ele redefiniu para ela o que era bondade genuína, pelo jeito igualitário, caloroso com que ele tratava, absolutamente todo mundo no set. Ou o diretor Kim Won-sok, que fez questão. Ele insistiu que só o Park Bo-gum podia fazer um papel que pedia um calor humano palpável, porque ele via essa qualidade como parte do ator mesmo, intrínseca. E são profissionais experientes, Aí você soma isso aos relatos das equipes de Record of Youth e Reply No 98, que descrevem gestos de consideração tipo levar pizza para a equipe no dia de folga dele, pegando o transporte público, ou agradecer um por uns figurantes. E o ponto crucial, isso vem de antes da fama. Tem o testemunho de um colega de escola que defendeu ele de umas acusações, lembrando como o Park Bo-gum foi gentil com ele numa época de bullying na escola. Para mim, essa consistência, ao longo do tempo e em diferentes relações, ela é muito significativa. E além disso, a biografia dele é marcada por adversidades reais, formativas mesmo. A perda da mãe ainda na 4ª série, uma dor que, ecoou visivelmente na atuação dele como Choi Taek, e a situação de falência aos 21 anos por causa de uma dívida do pai de quase 800 milhões de wons, algo que ele nem sabia que existia. Isso com certeza atesta o caráter de qualquer um, Especialmente pensando nas pressões familiares na cultura coreana. O jeito como ele lidou com isso, quitando a dívida em 6 meses, isso fala muito da integridade dele. Até a paixão pela música desde jovem, o sonho inicial de ser cantor, parece uma busca por expressão genuína, sabe? Olha, eu não descarto a força desses testemunhos biográficos de jeito nenhum. Eles são muitos, vêm de fontes diferentes e constroem, de fato, uma imagem, excepcionalmente positiva. Só que eu proponho a gente olhar por um outro ângulo. A própria indústria do entretenimento sul-coreana. A pressão para manter uma imagem pública, o tal do Chaemyeon, a face social, é uma coisa quase inimaginável para quem está de fora.
Qualquer deslize, mínimo que seja, qualquer escândalo, pode simplesmente implodir uma carreira. Nesse contexto, até que ponto nós, como público, temos acesso à pessoa real por trás da celebridade? As interações são quase sempre mediadas, por agências, publicistas e pela necessidade vital de proteger a privacidade e o próprio sustento. Então, essa consistência admirável nos relatos biográficos, embora, sim, possivelmente verdadeira, não dá para dissociar da possibilidade de ser também o resultado de uma gestão de imagem, assim, extremamente competente. Eu não estou afirmando que ele não seja uma boa pessoa, entende? Mas que a persona pública é, por definição, uma construção muito cuidadosa nesse meio. E a biografia dele também tem momentos de tensão onde essa imagem foi testada. Eu me refiro àquela controvérsia de 2017 com a Jesus Center Church, uma organização que, na época, levantou suspeitas, gerou debates por causa de alegações de práticas meio associadas a cultos e relatos de curas milagrosas. A reação negativa forçou o Park Bo-gum e a equipe dele a gerenciar ativamente a narrativa, a se posicionar publicamente. Isso mostra como a imagem pública, mesmo uma tão positiva, precisa ser constantemente mantida, defendida. Eu entendo a perspectiva da indústria, claro, mas eu acho que ela não anula o peso das ações concretas que marcam a biografia dele. Vamos aprofundar um pouco nos exemplos. O caso da visita à equipe de Record of Youth, um astro já consolidado, pegando um ônibus sozinho, sem fazer alarde, para levar pizza e passar um tempo com a equipe no dia livre dele. Isso parece transcender uma performance calculada, Ou o cuidado com os figurantes idosos em When Life Gives You Tangerines, levando bolsas térmicas em dias frios e agradecendo um por um. A Yu foi bem específica ao dizer que ele trata todo mundo, do diretor ao assistente mais novo, com o mesmo respeito e calor. E o relato do colega de escola. Isso é pré-fama, pré-assessoria de imprensa. Descreve um jovem que estendeu a mão para alguém que estava isolado. A natureza desses atos, muitos deles pequenos, privados, que exigem um esforço pessoal sem garantia de publicidade e a distribuição deles ao longo de diferentes fases da vida, antes e depois do estrelato. Isso sugere uma raiz mais profunda do que um mero cálculo estratégico. São traços de caráter que se manifestam em ações registrados na história dele. Sim, os exemplos são fortes, não há dúvida, e pintam um retrato humano bem convincente. Mas essa gentileza toda descrita por tanta gente na biografia dele, você não acha que, mesmo sendo real, ela funciona como uma espécie de capital social, quase indispensável para sobreviver e prosperar na indústria coreana? É quase uma expectativa cultural para figuras públicas de tanto destaque, Atos de bondade, mesmo os genuínos, eles inevitavelmente geram publicidade positiva, fortalecem a marca pessoal, criam uma conexão emocional com o público. Tudo isso é muito, muito vantajoso. A bondade real e a consciência do benefício estratégico dela, elas podem coexistir, não podem? E quanto à ausência de relatos negativos na biografia pública dele? Sim, pode ser um sinal de caráter exemplar, mas, sendo realista quanto ao funcionamento da indústria, também pode indicar um círculo de proteção muito eficiente ou um controle narrativo, extremamente rigoroso. O silêncio nesse ambiente nem sempre é prova irrefutável de perfeição, A biografia que chega até nós é, em si, uma narrativa selecionada. E essa resiliência que a gente vê nos testemunhos, ela parece ter raízes profundas, E especialmente quando a gente olha para as adversidades que marcaram a vida dele. O que nos leva a interpretar essas dificuldades? Você sugere que a história pode ser, digamos, embelezada para a narrativa pública. Mas eu vejo a formação de caráter acontecendo ali, nos fatos biográficos. A audição para o Reply 1988 é um momento revelador. Dizem que ele se emocionou profundamente antes mesmo de atuar, só de ler as falas sobre a figura materna, porque a perda da própria mãe na infância ainda era uma ferida presente, real para ele. Pessoas da produção confirmaram que depois de gravar a cena em que o personagem dele lamenta a ausência da mãe, ele precisou de um tempo para se recompor, Tanta era a conexão emocional.
Isso não só como encenação. Do mesmo jeito, a maneira como ele lidou com a questão da falência, assumindo uma dívida que não era diretamente dele, trabalhando para quitar rápido e, crucialmente, sem fazer daquilo um espetáculo de vitimização ou culpa pública para o pai, isso sugere uma maturidade e um senso de responsabilidade notáveis, forjados na dificuldade. Aquela menção que ele fez sobre a tristeza de não ter uma foto com toda a família reunida, isso reforça essa sensibilidade que tantos percebem nele. São elementos da biografia dele que parecem muito mais formativos do que performáticos. Olha, eu jamais diminuiria o peso dessas experiências biográficas. Perder a mãe tão cedo, enfrentar uma dívida gigantesca de forma inesperada, são traumas reais, são fardos imensos. Meu ponto não é negador, de forma alguma. É analisar como essas histórias, uma vez que elas se tornam públicas como parte da biografia dele, funcionam dentro da indústria cultural. A narrativa do herói que supera a adversidade é um dos arquétipos mais poderosos e comercialmente viáveis que existem, especialmente nos K-dramas. Ela cria uma empatia instantânea, profunda com o público. Então a questão é, até que ponto a exposição desses fatos biográficos, mesmo que totalmente verdadeiros, não serve também, intencionalmente ou não, para construir uma imagem específica, uma imagem de resiliência, de uma pureza quase testada pelo fogo, que se alinha perfeitamente aos papéis que ele frequentemente interpreta. Aí você adiciona a isso a história do nascimento dele, que também faz parte da biografia conhecida. A gravidez de risco, a doença grave logo ao nascer, a recuperação atribuída à fé e o nome Espada Preciosa dado por um pastor. São elementos que, para a família, podem ter um significado pessoal profundo, claro, mas que, no contexto público, contribuem para uma narrativa quase predestinada, sabe? Que eleva a figura dele. A biografia pública é sempre uma seleção e uma interpretação dos fatos. O que nos leva, então, àquela controvérsia da igreja em 2017, né? Um ponto nevrálgico na biografia pública dele. Mas a forma como ele lidou com a situação pode ser vista de outra maneira. Quando ele promoveu o evento da Jesus Center Church e foi criticado por associações a um culto, a defesa dele foi a de um cristão comum, expressando a fé pessoal dele, que talvez tenha sido mal compreendida ou tirada de contexto pela mídia e pelo público. Foi um momento onde a vida pessoal dele, um aspecto da biografia, a fé dele, se tornou pública e controversial. Os relatos que vieram depois, ainda que não confirmados oficialmente por ele na fonte que a gente tem, sobre uma possível mudança para Onuri Church, uma igreja mais tradicional, isso pode ser interpretado não apenas como gestão de crise, mas como um processo de adaptação ou crescimento pessoal, buscando talvez evitar futuras polêmicas sem abandonar as convicções dele. Mas veja bem, esse episódio da igreja é justamente um exemplo perfeito de como elementos da biografia pessoal, crenças, afiliações, colidem com a esfera pública e exigem inevitavelmente uma gestão de imagem ativa. A reação negativa foi significativa, veio de diversos setores, incluindo outras denominações religiosas lá na Coreia. Isso o obrigou a se manifestar, a defender a escolha dele publicamente. O fato de ter havido um hiato de 2 anos na carreira logo depois, mesmo que não diretamente ligado, alimentou especulações, sim. E a suposta mudança de igreja, se aconteceu mesmo, seria vista por qualquer analista de imagem como um movimento estratégico quase, necessário para dissociá-lo da controvérsia e proteger a carreira dele. Isso não é um julgamento sobre a fé dele, que é um direito pessoal inalienável e parte da história dele, claro. Mas é uma constatação de como, para uma celebridade desse calibre, a vida pessoal documentada na biografia está intrinsecamente ligada à percepção pública e às demandas da indústria. A linha é extremamente tênue. Ao final desta análise focada na biografia dele, eu reafirmo minha leitura. A consistência impressionante dos testemunhos positivos ao longo da vida dele, desde a escola até os sets de filmagem mais recentes, combinada com a resiliência que ele demonstrou diante de desafios biográficos reais e profundos, a perda da mãe, a falência paterna, sugere fortemente uma autenticidade fundamental no Park Bo-gum.
Eu acredito que a imagem pública que a gente conhece é, em grande parte, um reflexo genuíno da pessoa que foi moldada por essa trajetória de vida específica. E eu concluo mantendo a minha perspectiva. No ecossistema das celebridades, particularmente o sul-coreano, com suas pressões culturais e de mercado tão únicas, a distinção entre o eu autêntico e a persona pública é sempre uma questão complexa e talvez nunca totalmente resolvida. Eu reconheço a força dos elementos biográficos apresentados a favor do Park Bo-gum, mas a necessidade inescapável de cultivar e proteger uma imagem que se alinha com expectativas culturais e comerciais, é um fator poderoso demais para ser ignorado na avaliação de qualquer figura pública. A biografia pública é um texto que merece sim ser lido com essa consciência. Fica claro, então, que a biografia de Park Bo-gum oferece um estudo de caso fascinante. A jornada de vida dele, atravessando fé, perdas, dificuldades financeiras e um sucesso avassalador, nos convida a refletir sobre caráter, resiliência e a complexa construção da imagem pública na nossa época. Tudo a partir das páginas da própria história dele. Precisamente. Não saímos daqui com uma resposta única, nem com um veredito. O valor desta conversa está em explorar as diferentes lentes através das quais a gente pode ler a biografia dele. Isso permite uma compreensão mais rica, cheia de nuances, tanto do ator quanto do ambiente em que ele se move. E a história de vida de Park Bo-gum, com seus capítulos já escritos e os que ainda virão, certamente vai continuar a nos dar o que pensar sobre esses temas universais. E aí, gostou do vídeo? Se emocionou, se surpreendeu ou até deixou escapar uma lágrima? A gente conta com você para fazer esse trabalho crescer cada vez mais. Deixa aqui nos comentários o que achou e já aproveita para sugerir qual ator ou atriz você gostaria de ver nos próximos episódios da nossa série biográfica. Não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com os amigos que também amam doramas. Um grande abraço de todo o time Nós nos Doramas e até o próximo vídeo.